Olá, meu nome é Simone Faustino. Eu sou vice-presidente da Associação Patris, Casa do Pai, mais conhecida como Casa Patris, uma organização do terceiro setor que atua há 18 anos, atuando com crianças e adolescentes, né, na faixa de 6 a 17 anos. E nós estamos aí desenvolvendo um trabalho já há muito tempo e primeiramente quero agradecer, né, por essa oportunidade. É muito importante a gente poder falar e dar visibilidade ao nosso trabalho, principalmente nós que somos organizações menores. Então, já queria começar agradecendo por essa oportunidade que a TV Social está concedendo à nossa organização. Olá, Simone, seja bem-vinda. Para nós é uma grande honra tê-la aqui. E eu já queria começar perguntando para você como foi que surgiu a Associação Patris? Nossa associação foi fundada pelo padre Humberto Jochen. É um padre que nasceu na Holanda, veio para o Brasil, era de uma congregação monfortina, e ele começou a atuar na igreja. E aí, como era um território muito pobre, né, há 20 anos atrás era um território muito pobre, muito vulnerável, ele começou a fazer trabalhos sociais. Então, por ele mesmo, ele dava dinheiro para as pessoas, tipo, caía um barraco, ele ia lá, ajudava, fazia distribuição de sopa, de pão. Então, o nosso bairro é muito conhecido por essa história. E aí chegou um momento que ele, com todo o conhecimento dele, uma formação diferente, né? Ele falava mais de 4 línguas, mais de 5 línguas. E ele decidiu que queria fazer algo mais. Né, não só dar o pão para as pessoas comerem, mas dar uma outra perspectiva para aquelas pessoas. E foi aí que ele teve a ideia, né, de construir um espaço onde crianças e jovens, né, ele não falava muito adolescentes, crianças e jovens pudessem se preparar, se capacitar para ter uma perspectiva diferente daquela que existia naquela época. E foi aí que ele construiu, né, é um espaço que está ao lado da igreja. E aí ele construiu o nosso prédio, onde a gente começou a desenvolver. Então a gente é muito privilegiado por ter um espaço privilegiado e desenvolver esse trabalho. Em que bairro vocês estão localizados, ou município, e quantas pessoas trabalham no projeto? Ou melhor, na associação? Nós estamos localizados no bairro da Vila Rosina, cidade de Caieiras. É um território onde tem mais ou menos 8 mil habitantes. Então a gente atua num território grande. Né? Quando nós iniciamos, era só a Casa do Pai. Hoje, graças a Deus, estão surgindo outras organizações. Nós atuamos hoje na associação com mais de 15 profissionais, então a gente tem diversos projetos e atendemos atualmente cerca de 140 crianças e adolescentes na faixa de 6 a 17 anos. E entre esses colaboradores, eles são todos voluntários, são remunerados? Como que funciona o quadro de pessoas? Nós temos diversos formatos, né? Nós temos profissionais contratados, registrados, nós temos profissionais que são voluntários, estagiários, e temos também pessoas que vão para a associação e fazem projetos pontuais. Então a gente tem de tudo um pouco. E quais são... Perdão, deixa eu voltar. Quais são as modalidades ou os cursos, as oficinas que são oferecidas aos usuários? Tá. Nós atuamos principalmente na política da assistência social, né? Que é uma política que desenvolve trabalhos para serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, geração de rendas. E nós temos também projetos culturais desde o início da organização. Então, a gente tem... Eu posso dizer que nós temos projetos na área da assistência social, projetos na área cultural e projetos na área profissionalizante, que hoje é um dos projetos que está mais se destacando lá na associação, que é a preparação para o mundo do trabalho, onde a gente está encaminhando adolescentes que passaram pela associação, que foram se formando, se capacitando para que consigam um novo emprego. Então nós temos diversos projetos, por exemplo, judô, nós temos balé, nós temos violão, informática, preparação para o mundo do trabalho, culinária e roda de leitura. São essas. É bem diversificado, né? Sim, sim. Sempre quando eu converso com instituições, eu escuto o leque de opções que ela tem para oferecer à comunidade, às pessoas, eu fico me perguntando, deve ser bem caro manter tudo isso. A maioria não tem convênio. Vocês possuem algum convênio, alguma parceria?
Sim, isso que você falou realmente é um desafio. Hoje nós temos um convênio, né, um termo de colaboração com o município, que é recente. Então veja, são 18 anos de atuação, que a gente conseguiu o convênio há mais ou menos 4, 5 anos. Então todo esse tempo foi construído e sustentado com trabalho de bazar, como todas as outras organizações, rifa, bingo, ajuda de pessoas que se identificam com a nossa causa. Então, assim, sempre foi muito difícil. E aí, nesses últimos 4, 5 anos, a gente conseguiu. Então, a gente tem um termo de colaboração. Para tudo que a gente faz, é pouco. Mas a gente vai encontrando outros caminhos. Porque o trabalho ele não pode parar. A gente não pode ficar preso à questão financeira. E aí, até por nós sermos também de uma origem religiosa, a gente confia muito na providência de Deus. E a gente vive essa providência todos os dias. Todos os dias. Então, de repente, a gente percebe uma necessidade de desenvolver um projeto, como, por exemplo, o ano passado a gente desenvolveu um projeto de alfabetização para as crianças que não estavam conseguindo acompanhar. A gente tinha recurso? Não, a gente não tinha. E aí nós fomos lá, vamos fazer, vamos vender o que a gente pode, vamos fazer rifa. E aí apareceram outras pessoas que se identificaram e entenderam a importância do projeto, e aí a gente recebeu doações. Muita doação de material escolar. Então, a gente faz o trabalho. E a gente vai, conforme a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Mas é uma dificuldade, né? A gente só tem um recurso. E aí, como que eu desenvolvo todos esses projetos? Com parcerias. Então, a nossa organização, ela vai, bate na porta das pessoas, da prefeitura, de amigos, que juntos ajudam. Então, por exemplo, os projetos culturais, a gente não recebe recurso financeiro. Aí qual que é o combinado? A prefeitura manda um profissional para fazer o projeto lá dentro e a gente desenvolve o espaço, o lanche. Então é assim que a gente vai fazendo. Então o recurso ainda é muito escasso para tudo que a gente desenvolve, infelizmente. E como se dá a contextualização de vocês e as outras entidades ao redor? Então, Caieiras é um município que não tem tantas organizações do terceiro setor, né? Agora estão surgindo outras, mas a gente trabalha em rede, né? Embora cada uma tenha um município, e a gente tem uma diversificação de trabalhos. Então, por exemplo, a Casa Pátris, a gente trabalha mais com criança e adolescente. Aí já tem as outras organizações que trabalham com câncer. Então, são diversas organizações que trabalham com projetos diferenciados. Mas se você olhar para o tamanho do município e o tamanho da necessidade que se tem, são poucas, ainda dentro do município. Mas a gente se conversa, a gente tenta fazer parcerias. Então, quando uma está com dificuldade, a outra faz doação de algo que ela não esteja usando. Então, a gente tenta trabalhar de alguma forma juntas, né? A pandemia foi um período que fortaleceu muitas instituições. Sim. Sem as instituições do terceiro setor, muitas pessoas teriam perecido, literalmente. Sim. Como foi para vocês passar esse período? Eu brinquei que no período da pandemia a gente trabalhou muito, a gente trabalhou mais ainda do que antes, porque realmente o primeiro impacto a gente sente dos paizinhos e as mãezinhas que a gente lidar no dia a dia, chegar para você e falar: ó, Simone, perdi o emprego. Pessoas que não precisavam de cestas básicas e começaram a vir até a gente. Então foi um período muito difícil, mas a gente teve muita ajuda, né, de empresas que vieram até nós para doar cesta básica, ações que nós fizemos internamente. Então aqueles pais e mães que tinham mais condição doavam alimento. Então eu falo, teve o lado ruim, né, de toda a pandemia, muitas perdas, mas a gente percebeu também uma união entre as pessoas que tinham um pouco de mais condição e passaram a ajudar aquelas que não tinham. Mas assim, foi absurdo, assim, o crescimento até então de pessoas que não precisavam de cesta, que não precisavam de benefícios e passaram a necessitar. Então assim, foi muito forte isso, a gente percebeu isso de uma forma muito latente na nossa organização. Sob a sua ótica, o que você acha que a Casa Pátris representa para as pessoas que a frequentam? Como eu disse no início, né, a Casa Pátris, ela é um ponto, ela é um espaço onde as pessoas enxergam oportunidades e perspectivas.
Porque o território onde nós estamos, ele é distante do centro. Então, o que acontecia? As crianças, os adolescentes, os jovens, eles deixavam de se desenvolver integralmente porque eles não tinham, e não têm até hoje, condições de ir até o centro para fazer as atividades, né? E aí a casa do pai, ela se tornou essa referência. Então, um jovem que quer fazer um curso de informática e ele não tem condições, ele vai para a casa do pai. Uma criança e um adolescente que está numa situação de ociosidade, o pai trabalha, a mãe trabalha, para ele não ficar sozinho, ele vai para a casa do pai, para se desenvolver lá e não ficar nos riscos. Então, a Casa Pátria, ela representa, ela é muito importante para o bairro, porque ela consegue dar esse apoio para as mães e pais que não têm condições de pagar cursos ou de deixar seus filhos em outros lugares. Então a gente fala que é um espaço onde as crianças ficam lá, protegidas dos riscos sociais e aprendendo alguma coisa. Então ela é muito relevante, até pela estrutura que nós temos, né? Existem outras organizações no bairro hoje que estão crescendo, que estão acontecendo, mas pelo nosso espaço, pela nossa história, a gente tem uma relevância, né, por tudo que a gente já construiu. Dentre os vários momentos marcantes que você passou dentro da Casa Pátria, tem um momento especial que ficou no seu coração? Ai, tem vários, né? Assim, eu estou lá há 4, 5 anos na gestão, no trabalho diário, mas em campanhas de Natal que a gente faz, sempre fizemos, de mães mandarem mensagem no meu WhatsApp, chorando, dizendo que se não fosse aquele Natal, se não fosse aquela campanha, a criança não teria uma roupa, a criança não teria um brinquedo. Então isso mexeu muito comigo, porque pessoas que não trabalham na área do terceiro setor, na área social, às vezes elas são enganadas, né? Às vezes elas acham que não existe mais fome, que não existem as coisas que existem. Então quando a gente começa a trabalhar no dia a dia, a gente começa a ver que isso é tão real e ainda é tão presente. Ainda é tão presente. A fome ainda é presente. Porque, como um arroz e um feijão. Mas, gente, isso é se alimentar. Então, a gente começa a perceber que existem tantas coisas precárias ainda. E, às vezes, as pessoas acham que as coisas mudaram. Não mudaram. Então, situações como essa, né, de crianças que não teriam presente de Natal. Mães que vieram por conta de jovens que a gente caminha para o mundo do trabalho, né, de jovens me mandarem mensagem agradecendo. Eu falo, meu Deus, agradecer a casa, né, eu faço parte disso, de ter uma nova perspectiva, de jovens que talvez se não tivesse conseguido um emprego, seriam mais uma estatística de ou uma garota que engravida, porque é um índice muito grande, né, não só, acho que só em Caieiras, mas em outros, uma gravidez precoce, ou a questão da drogadição. Então, são esses fatos que dão força pra gente continuar, né? São essas histórias da gente ver o impacto, mesmo que não na quantidade que a gente espera, mas é o que eu falo, né? E existe uma fala na igreja que a gente traz que seja é um que eu quero mais. Então, é isso que a gente trabalha. Eu tô ajudando uma pessoa, eu estou cumprindo a minha missão. Claro que a gente sempre quer ajudar todos, mas nem sempre isso acontece da forma que a gente espera. Então são muitos fatos, né? Mas essas questões assistenciais pesam mais, porque você não espera que uma criança, se não tivesse uma ação ali, ela não teria um brinquedo, não teria uma roupa, não teria um calçado. E uma outra situação que marcou muito, nós fizemos uma ceia de Natal para as crianças. Então a gente sempre entregou presente. E aí teve um ano antes da pandemia, nós decidimos fazer uma ceia. Por quê? Porque a gente acredita muito no poder da experiência. Muito mais que você dar um brinquedo, muito mais que você dar uma cesta básica, é a experiência que aquela pessoa vai ter em alguma situação. E aí a gente fez uma ceia. Meu Deus. Teve crianças que nem ligaram muito pro brinquedo. E elas ficavam falando o tempo todo da ceia, porque nunca tinham vivido uma ceia. Nunca tinham sentado para comer com a família. Claro que lá é uma grande família, né? Porque você imagina fazer uma ceia para 100 e poucas crianças. E isso pra gente ficou muito marcado e reforçou a nossa missão de criar experiências. Então a gente acredita no poder da experiência, muito mais do que do material, porque o material é importante sim,
mas é a experiência que aquela criança está vivendo. Então, quando a criança vai para um passeio que nunca foi, quando um jovem conhece um lugar que nunca conheceu, aquilo gera uma nova perspectiva, uma nova conexão neural, dele ver que ele pode, que ele consegue viver um outro mundo que não é só aquele que ele está no dia a dia. Então a gente acredita muito nesse poder da experiência. E a gente tem muitas para contar. Muito bem, muito bem. Mas já teve dias ruins trabalhando com o público, vivenciando várias experiências, às vezes não muito boas, violência, descaso, fome. Você já pensou em desistir alguma vez? Sim, temos experiências ruins todos os dias. Como nós trabalhamos dentro da política da assistência, porque tem várias organizações que a gente trabalha muito na política da assistência, então a gente recebe muitos encaminhamentos do Conselho Tutelar, da rede socioassistencial CRAS, CREAS. Então a gente se depara com situações muito difíceis, de crianças que são encaminhadas por violências todas possíveis, né? E isso é muito difícil pra gente, mas faz parte, né, do nosso trabalho. E às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá, porque às vezes parece que a gente enxuga gelo, né? Eu acho que o sentimento que eu tenho, outras têm, mas a gente se apega na nossa missão inicial, que seja um que eu quero mais, né? E vamos ajudar a fazer o que a gente pode. Mas são muitos desafios, né? De violência doméstica, de violência sexual. E falar de violência sexual é um tabu, né? Ainda é um tabu. E a gente lidar com muitos casos, né? E isso é muito difícil, porque as pessoas não querem falar. É um assunto muito delicado. E a questão, como eu falei, né, inicial, a negligência, que pra gente é o que mais pega. Então a negligência familiar dói muito no nosso coração. Da gente ver aquela criança, aquele adolescente que se cuida sozinho. E que se não fosse a casa, Pátris, para ele poder estar lá protegido ou estar lá tentando tirar um pouco aquela situação que ele vive, o que seria dessa criança, desse adolescente? Então, isso é muito difícil pra gente. A negligência familiar pra gente é a pior. Você falou sobre violência sexual, violência doméstica em geral, sempre foi um tabu na nossa sociedade. Queria saber também se vocês têm algum programa de prevenção contra a violência doméstica, contra a violência sexual, violência infantil. Vocês fazem algum trabalho também direcionado, específico? Já fizeram? Sim. Então, como nós trabalhamos com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nós atuamos em alguns eixos e o principal é fazer um trabalho socioeducativo continuado. Então, qual que é o objetivo da associação? A gente trabalha na proteção básica e o objetivo da proteção básica é levar informação para evitar que aquilo aconteça. Então, por conta disso, a gente falou de várias oficinas. Então, não é só uma oficina de balé, não é só uma oficina de culinária, não. Ali a criança vai fazer a oficina, porém ela vai ter todo um trabalho socioeducativo. E para isso a gente precisa das profissionais, que é a psicóloga e a assistente social, que traz essa informação para as crianças e os adolescentes, no sentido de que eles entendam e tenham voz, e também para os pais. Então a gente faz um trabalho continuado, isso é constante, não é algo pontual. A gente vai falar, não, é constante. Então toda semana a gente traz algum assunto e vai trabalhando. Às vezes tem demandas que surgem, né? Então a gente tá lá no nosso planejamento falar de violência doméstica, só que a gente percebe ali na demanda com as crianças, com os adolescentes e com as famílias uma questão de problema de saúde mental. Então a gente vai ali e trabalha aquela demanda. Então é algo continuado, não é algo pontual, é algo continuado. Toda semana, em todas as oficinas, a gente traz pautas relacionadas a isso para dar voz às crianças e adolescentes, eles entenderem e evitar, e para os pais, né? Porque muitas vezes isso acontece dentro da própria família. Muitas vezes não. A maioria das vezes acontece dentro da própria família. Muito bem. Simone, nossas horas já se vão, os nossos minutos, mas gostei muito de escutar você falando, gostei de conhecer o trabalho da Casa Pátris,
e tudo que está acontecendo lá. Em breve nós iremos ver pessoalmente o trabalho que vocês fazem. Mas eu queria que você deixasse os contatos, se alguém quiser ser voluntário, se alguém quiser procurar o trabalho de vocês, como é que faz? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, como eu falei no início. Para a gente é muito importante, né, esse alcance que a TV social está proporcionando. Nós temos muitos desafios lá na associação. As pessoas podem procurar, a gente tem o nosso site, que é www.associaçãocasadopai.org.br, o Instagram, que é Casa Patris. Lá no Instagram a gente procura alimentar de informações diárias, então o que está acontecendo a gente replica lá na nossa rede social. Nós temos um programa de voluntariado lá, que as pessoas podem procurar também. E a ajuda financeira, que é sempre bem-vinda, né? Hoje nós estamos com o programa da Nota Paulista, que pode trazer possibilidades diferentes para a nossa organização, inclusive de ampliação de espaço. E aí eu aproveito essa oportunidade para pedir a sua ajuda, porque nós temos hoje a ideia de fazer um projeto de saúde mental, mas nosso espaço não tem condições, a gente precisa aumentar a nossa estrutura. E isso é dinheiro, né, gente? Ninguém faz nada sem dinheiro. Então, a pessoa pode fazer o Pix, pode entrar em contato com a gente pelos telefones também, 44424697, ou pelo Instagram, que hoje é o caminho mais próximo que a gente tem do público, né? Que a gente atende. E eu agradeço mais uma vez por toda a oportunidade que vocês estão dando.